Good afternoon. My name is Antônia Vieira. I have been a teacher for 22 years, and I have been working at Antonieta Borges Alves School in Diadema since 2008. Today, I will be your English teacher. By the way, I introduce you my partner. What's her name? Hi, Antônia. I'm Jucimeire. I'm also a teacher in the state of São Paulo. I've been teaching for more than 10 years, and it's a pleasure to be here with you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you too. Bem, eu comecei a minha aula em inglês porque eu quero fazer uma sondagem. Eu quero que vocês escrevam no chat, sejam específicos. Você disse o seu telefone, a sua cor favorita, o seu bichinho de estimação. Então, escrevam no chat o que vocês compreenderam do nosso diálogo. Eu entendi uma coisinha só. Não tem problema, eu entendi 2, eu entendi 3, eu entendi tudo. Não tem problema, é uma sondagem. Eu vou te dar 1 minuto para você escrever no chat o que vocês compreenderam do nosso diálogo. Ok? Voltamos já.
Jusce, could you read the answers to us? Yes, of course. Bom, alguém está checando primeiro aula de inglês, correto? Então, sim, aula de inglês. Então, o Ray respondeu assim, que ele entendeu, ou ela, né? O nome, onde mora e a profissão. A Adriane também entendeu o nome, onde trabalha, profissão e que você é professora de inglês há 21 anos. A Giovana entendeu que nós falamos os nossos nomes, a localidade e a sua idade. O Leonardo disse que nós estávamos nos apresentando. A Suzy disse que nós dissemos nossos nomes, de onde nós somos e que matéria a gente leciona. Muito bem. Vocês viram quantas coisas vocês responderam? Vocês viram quantas coisas vocês responderam? E o quanto vocês sabem de inglês? Vocês, nesse momento, nessa sondagem, nós verificamos o quanto vocês sabem. O que eu mais escuto na sala de aula é o aluno dizer que não sabe nada de inglês. Isso não é verdade. O inglês está no nosso cotidiano. Ele está no nosso dia a dia. Quando eu vou ao supermercado, alguns produtos têm um rótulo escrito em inglês. Os cinemas, os games, as músicas. Portanto, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos quebrar este paradigma dizendo que vocês não sabem nada de inglês, ok? Eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Antes de começar a aula, eu vou passar algumas instruções para um melhor desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu disse anteriormente, sou professora da rede pública e também acompanho os chats, né? E quando eu fui convidada a ministrar aula, eu dei uma olhada no chat do ensino médio. Observei a linguagem e o comportamento de alguns alunos. Eu gostaria de ressaltar que o chat será usado em momentos específicos da aula. Ele será o nosso termômetro. Portanto, respeite os seus colegas, os seus chatmates, seus colegas de bate-papos, seus professores que também estão assistindo a aula junto com vocês. Lembre-se de não dar as suas informações pessoais, ok? Agora, eu vou te dar 1 minuto para você se organizar. Você vai pegar a apostila do São Paulo Faz Escola, volume número 1. Vai separar o seu caderno, o seu livro e o seu material de uso diário, lápis, borracha e caneta, ok? Nos vemos em breve. Bem, com a apostila na mão, essa daqui, né? Vamos começar o nosso trabalho. Go ready? Vamos? Prontos? O foco da aula será as estratégias de leitura. Essa aula foi preparada pelo meu colega Emerson Thiago Kaishi Ono, certo? Eu dividi a aula em 3 partes. Hoje, nós vamos começar as estratégias de leitura. É uma matéria pesadinha, então eu achei melhor, mais prudente, dividi-la em 3 partes. Então, hoje, eu vou falar das estratégias. Nas próximas aulas, eu vou me aprofundar do assunto. Então, enquanto nós estivermos dando a aula e você achar que está indo muito rápido, dê um print na tela.
ok? E depois você faça as anotações necessárias para nós conseguirmos acompanhar nas próximas aulas. Ok? Bom, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Ok? I'm sorry. Acho que nós estamos com um problema técnico aqui, só um minutinho. É a primeira imagem. Isso, essa imagem mesmo. Ok? Eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Quem é? Quais são os personagens que tem ali? Vocês estão vendo? Eu tenho um personagem na primeira figura. Is a girl ou a boy? Vamos anotando aí no chat. Vocês acham que é um menino ou uma menina? O que esse personagem, está segurando nas mãos? Vamos olhar o outro personagem que está ali no canto. Vocês estão vendo? Como que ele está? Como que ele está vestido? Que vestimenta ele está vestindo, ele está usando? Então, olha o que eu pedi para você observar. Se o personagem é um boy ou uma girl, um menino ou uma menina, o que ele está segurando na mão e qual a vestimenta que ele está usando. Certo? E eu vou te dar 1 minuto para você observar isso e responder aqui no chat. Além disso, olha bem ali do lado do personagem que está com aquela capa vermelha, o que está no ar? O que é aquilo que está no ar ali? Entenderam? Vocês irão me dizer se é um menino ou uma menina. O que é aquilo que ele tem na mão? O outro personagem ao lado, que tipo de vestimenta é? E o que tem ao lado daquela imagem daquele personagem ali? Por favor, respondam no chat e nós voltamos já já. A Teacher Dulce vai ler as respostas de vocês. Ok, então vamos lá. O Angel, or Angel, disse que é uma girl. A Maria disse que parece um mangá, Antônia. E a Carla disse que a imagem é de um boy, menino. Ok? Bom, a tela voltou. Vamos voltar para a imagem anterior. I'm sorry, ok. Eu não lembro, eu acho que é a Angel, não é? Ela disse que é um mangá, muito bem. Maria.
Maria, I'm É isso. sorry, ela disse que é um mangá. Está dentro do que eu ia perguntar. Vamos observar os traços desse desenho. Este desenho te lembra que história, que gênero de texto? Vamos pensar no gênero de texto. Essa história, eu vou te dar 1 minuto para você pensar no gênero de texto. Observem as imagens, observem os personagens. Que gênero textual vocês acham que esse desenho, essa imagem, representa? Ok? Vou te dar 1 minuto para você fazer essa relação. Hi. Bom, a Júcia irá ler as respostas de vocês. Bom, Antônia, eu acredito que eles ainda estão refletindo sobre as suas perguntas. As respostas ainda estão entrando aqui, tá? Então, porque a Carla já havia mencionado, né, que parece que é um boy na imagem, quando você perguntou. Ela falou que era A uma Maria menina. havia respondido um mangá. Isso. E Angel, tinha dito que era uma girl, quando você perguntou sobre se era um menino, se era uma menina. Ok. Ok? Bom, a Maria acertou. Essa imagem está ligada a um gênero textual chamado comic strip, né? Que está ligado a desenho. Até esse momento, nós fizemos a leitura da imagem. Para nós começarmos a ler um texto, a gente não começa lendo o texto pelo corpo, a gente começa lendo para a imagem. Por quê? A imagem é que vai me dizer qual é o assunto. Quando eu fiz perguntas para vocês a respeito da imagem, eu estava fazendo algo chamado sondagem. E isso não é apenas para a língua inglesa, é para todas as disciplinas. A leitura começa pela imagem, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar agora um próximo slide, ok? Vai ficar na tela para vocês. E ali tem uma pergunta. Who are your favorite superheroes? Eu gostaria... No momento, a nossa aula é apenas estratégia de leitura. Não se preocupe. Não tem problema se você não conseguir responder em inglês. Responda o seu super-herói favorito em português. O foco hoje é estratégia de leitura. Então, em português, responda qual é o seu super-herói.
Teacher Dulce vai ler as respostas de vocês e eu vou escrever aqui na lousa. Enquanto isso que ela está falando, eu vou escrevendo as respostas, vocês irão observando e corrigindo a frase. Eu falei que você escreveria apenas o nome do super-herói. Agora eu vou escrever a frase por inteiro e você aproveita e faz a correção no seu caderno. Ok, Antônia. Então, olha, a maioria está respondendo Batman. A Giovana respondeu que é o Capitão América. A Maria Eduarda disse que é o Iron Man. Ok. O Juvenal disse que é a Pantera Negra. O Carlos Eduardo está dizendo que o favorite superhero dele é o Flash. A Laura disse que é a Feiticeira Scarlet. A Thaísa disse que é a Ravena. E agora eles continuam postando aqui ainda outras mensagens. Está entrando a da Adriele. Aproveitando, vamos lá, vamos corrigir, porque eu disse que o foco aqui era apenas a leitura, mas eu vou aproveitar e vou ensinar alguns macetes para vocês. Eu perguntei, who are your favorite superhero? Quem são os seus personagens favoritos? Aí você vai colocar you, seu, my, meu. Favorite superhero, se for um só, é o quê? Is. Você vai colocar aqui, pode ser em português também. Se for mais de um, my favorite superheroes are. Eu quero aproveitar e mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho a palavra superhero, certo? Olha aqui, ó. Super mais ou hero. Isso em português chama justaposição. São duas palavras diferentes que, quando juntam, formam uma terceira, certo? Então, eu tenho a palavra superhero, ela tem uma palavra que é o super, mais o hero. Juntas, elas formaram outra terceira palavra, tá? Que é a justaposição. E também nós temos o quê? Os cognatos. O que são os cognatos? São palavras que têm o mesmo radical, certo? Então, olha aqui, ó. Super, mais a palavra hero, né? Super é igual ao português, tá certo? E hero também. Então, quando eu estiver lendo o texto, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o cognato, vou dar uma olhada nisso aqui e vou fazer o quê? Uma inferência. Eu vou colocar o que eu acho que estou falando. Então, super é igual ao português, mesmo significado. E hero, ó, a raiz da palavra, ó. Ó, herói. Certo? Essa era a minha dica para vocês. Bom, nós vamos para o próximo slide. Vocês já falaram quais são os seus super-heróis favoritos. Então, vamos lá. O que é um super-herói? O significado da palavra superhero. Are characters in comic books, movies or stories who has special powers and use it to protect people. Então, super-heróis são personagens de história em quadrinho ou filmes que têm poderes especiais para proteger as pessoas. Muito bem. Próximo slide. Quais são os superpoderes que eles têm, né? Quais são os superpoderes que esses super-heróis têm? Nós usamos os adjetivos para descrever as pessoas. Então, aqui na lousa tem alguns. Strong é o quê? Forte. Smart, inteligente. Fast, rápido. Good, bom. Human, humano, e unhuman, desumano. Se vocês observarem, a palavra human tem a mesmo radical do português. Olha lá, human, unhuman. Antes de unhuman, nós temos um prefixo, que é o contrário de humano, igual ao português. Então, quando você vai ler um texto em inglês, você tem que fazer as conexões, né? Usando os cognatos, fazendo inferência, usando os predicados, para ajudar você a entender o texto, ok? Vou avançar um pouco na imagem. Vou direto para o texto. Aqui, não sei se está dando para vocês verem esse texto, mas se não tiver muito bom na tela, vocês you can take your hangout and open on page
101, ok? 102, I'm sorry, ok? Você vai e abre aqui. Se você não conseguir ver na tela, você acompanha aqui no caderno do aluno. Então, eu quero que vocês observem a imagem que está aqui. O que esta imagem que eu estou mostrando agora tem a ver com a imagem anterior. Vamos relacionar o personagem que está em pé com a agenda na mão é o mesmo personagem que está no desenho anterior? Vocês observaram que esse personagem pega um caderno e dá para aquela criança? Para uma criança? Se vocês olharem na imagem da parte inferior, esse personagem, ele abre um caderno e faz um desenho. Se você observar o desenho que está no caderno, não é o mesmo desenho do personagem de capa? Agora, eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem a conexão do quê? Da imagem, das duas imagens que eu mostrei, do título e da fonte. A fonte, ela fica aqui no texto, ó, é na parte de baixo, na parte inferior. Você vai olhar a imagem, vai relacionar com a anterior, vai olhar o título e vai verificar na fonte. Para que isso, gente? Quando você olha a imagem, lê o título e a fonte, você consegue descobrir qual é o assunto do texto, ok? Então, vocês têm 1 minuto para dar uma olhadinha aí. Vamos agora fazer juntos a análise dessa imagem. Olha lá o título, Superhero Comic Contest. Superhero, nós já falamos que é super-herói. Comic vem da palavra comic strip, história em quadrinho. E olha a palavra contest. Olha a palavra test. O que te lembra em português? Eu estou fazendo a análise do cognato. Teste. Olha, lembra aquela coisa, prova, testar, né? Então, o que será esse contest? Eu vou deixar para o final. Na escola, né, lá no meu ambiente escolar, eu vejo as crianças, os adolescentes, com uma agenda na mão. Essa agenda, eles utilizam para várias coisas. Para fazer as anotações, às vezes para fazer desenhos. Muitas vezes, eles ganham algumas coisas e colam presentes. Na opinião de vocês, vou te dar 1 minuto para você pensar. Os adolescentes utilizam as agendas para quê? No seu ambiente, no seu convívio escolar, eles utilizam as agendas para que fonte? Para que objetivo? Ok? Voltamos já já. Ok, já voltaram?
A teacher a Jussi vai ler as respostas de vocês. Nós selecionamos, tá, gente? Porque nós estamos com o tempo apertado. Então, Antônia, o Nicolas e a Rayane responderam anotações e desenhos. A Beatriz para anotar metas e rotinas. E agora está entrando a resposta da Stephanie. Se você quiser continuar. Ela está colocando assim, desenhar anotações. Ok. Bom, a agenda no nosso ambiente escolar, na adolescência, ela é utilizada para descrever. Quando uma pessoa não consegue falar a respeito dos seus medos, dos seus anseios, geralmente os adolescentes usam a agenda para quê? Para falar, né? Para desenhar. Algumas pessoas, quando elas escrevem, elas acham que elas estão vencendo este medo. Então, o que vocês acham que a nossa história vai falar? Vocês têm alguma noção através do título? Nós vamos falar sobre super-heróis. Eu vou aqui na lousa e eu vou pontuar algumas palavras que estão na apostila de vocês. Então, junto comigo, vocês irão escrevendo, certo? Então, olha lá, na linha 1, line 1, grifa risca. A palavra 17. Indonésia. Coffee. Na mesma linha, coffee and bicycle. E na terceira linha, draw. Quarta linha, crypt cipta. Silence, fight. Na sexta linha, children. Na sexta linha, continua também, control e violence. Na seventh line, draw e write. E na última linha também, object e control. Essas são as palavras-chave. Nós vamos voltar à análise. Risca é uma pessoa. 17 só pode ser o quê? A idade dela. Indonésia, olha a raiz da palavra, igualzinho o português. Coffee, quem é que não conhece essa palavra? Bicycling, ó, minha bike. Olha o som da palavra e olha a raiz da palavra. Draw, desenho. Crypt, ó, vem da palavra, a raiz da palavra, criação. Cipta, não vou falar, vou deixar para o final. Silence, silêncio. Fight, gente, nos videogames. Children, também é um termo muito conhecido. Control, olha a raiz da palavra. Controlar. Violence, violência. Novamente o desenho. Write, desenhar. Olha a raiz da palavra object, igualzinho o português. Objeto e control. Olha lá. Com apenas essas palavras, o que eu decifrei? Risca, tem 17 anos, ela é da Indonésia, ela gosta de tomar café, é o hábito dela, e andar de bike. Ela desenha, ela criou quem? Um personagem, aquele que nós estávamos conversando. A Cipta. A Cipta foi criada para combater o silêncio, aquelas pessoas que não conseguem falar. Ela luta a favor de quem? Das crianças. Para quê? Para controlar o medo e a violência que essas crianças sofrem. Como que ela faz isso? Ela desenha, ela dá aquela agenda e faz a criança desenhar ou escrever. Com qual objetivo? De controlar os medos. Vocês viram que só em grifar as palavras-chave eu consegui entender o texto? Isso chama-se o quê? Estratégia de leitura, que nós vamos nos aprofundar na próxima aula. O que eu utilizei? Eu utilizei a leitura da imagem, a leitura do título, eu peguei as palavras-chave, eu usei os cognatos, eu usei as palavras parecidas com o português e fiz inferência. É por a minha opinião. Eu não preciso saber tudo num texto. Quando eu estiver lendo um texto de inglês, eu preciso usar as estratégias de leitura. Agora, eu vou dar um homework para vocês. Vocês acharam que estavam livres de homework? Não estão. Vocês irão, novamente, ler o texto que está aqui, né? Bonitinho. Vocês irão responder as questões da página 101. Página começa na 102, ó. Vocês irão ler aqui o enunciado e vocês irão responder as questões A, B e C. Certo? Primeira pergunta, who is the real superhero? Qual é o seu super-herói da vida real? Nós temos os fictícios, que vocês falaram no início, e nós temos os super-heróis reais. Do you know any superhero? Give some example. Você conhece algum super-herói
da vida real? Dê um exemplo. E a próxima? Have you ever heard about the Superhero Comic Contest from UNICEF? Você já ouviu falar sobre essa história do Superhero Comic Contest da UNICEF? Esse Superhero Comic Contest foi um concurso criado pela UNICEF, onde a Risca, de 17 anos, ela venceu esse concurso. Esse concurso, ela criou um personagem que era para combater o bullying que as crianças vivem na escola. Por isso a agenda, né? Por isso que ela fez a agenda. Então, vocês irão ler novamente o texto, irão fazer essas atividades. Na minha escola, com os meus alunos, eu tenho um combinado. Quando eu passo uma lição, eles tiram uma foto da imagem e eles postam no Google Classroom. Esse é o meu combinado, nas minhas disciplinas de inglês. Né? A professora Jussi dá a aula no ensino dela, que está ministrando a aula de ensino fundamental. Eu sou professora do fundamental, então, quando ela passa uma aula, eu tenho um combinado com eles. Eles tiram uma foto e postam no Google Classroom e eu faço a correção. Então, você vai seguir o combinado que você fez com o seu professor, ok? Então, vamos recapitular a aula de hoje, que está chegando ao fim, foi bem rapidinho. Nós fizemos as estratégias de leitura, nós fizemos a leitura da imagem, nós olhamos o vocabulário, ok? E a nossa aula está chegando ao fim. Ainda temos um minutinho. Então, nós lemos o título, exploramos a imagem, vimos o vocabulário, né? Fizemos a inferência, olhamos o cognato, para nós descobrirmos a leitura. A leitura de um texto, ela não é feita uma única vez, ela é feita várias e várias vezes. Ok? See you later. Bye, bye.